Naquela famosa cidade de Alexandria, né, que ainda era a capital intelectual do Império Romano, aconteceu um conflito muito bravo. A biblioteca, ela era também um templo e ela era uma universidade. Os cristãos até então, lá por volta de 300 até o ano 400, eles eram marginalizados dentro da cidade. E havia uma elite, que era a elite, quer dizer, que estou falando daquelas pessoas que governavam a cidade, e que eram os intelectuais. Eles é que governavam a biblioteca, eles é que estruturavam a biblioteca. Ptolomeu é dessa tradição. Acontece que, quando os cristãos foram subindo ao poder, eles foram pressionando, né, aqueles que estavam lá e que não eram da religião cristã. A questão era, se eles não eram cristãos, como é que eles podiam mandar? Então, né, os cristãos foram se organizando de uma tal maneira que eles foram pegando o poder e exigindo que os outros dessem lugar para eles. Então, por exemplo, eles expulsaram os judeus da cidade de Alexandria. E, além disso, eles forçaram a barra para que todos virassem cristãos e proibiram a religião antiga que estava lá. Mas isso não foi sem conflitos muito graves, porque essa religião, na verdade, o templo que tinha ali da religião ali era exatamente a biblioteca. Então, quando os cristãos ganharam o poder, o que eles fizeram? Eles foram lá e destruíram a biblioteca, queimaram todos os livros que eles podiam encontrar lá. Sobrou pouca coisa, sobraram alguns livros que a própria elite da cidade, e mesmo alguns que já tinham virado cristãos, mas que tinham estudado ali, eles amavam os livros, eles sabiam da importância daqueles livros. Então, os principais, os que eles puderam, eles levaram para a casa deles. Mas perdeu-se com esse incêndio, né, que foi feito lá, uma quantidade de livros inumerável. A gente nem faz ideia de tudo que se perdeu ali. É desta época a única mulher, né, a única mulher da antiguidade que foi filósofa, que foi matemática, que foi famosa. E ela era filha do bibliotecário da época, né? Theon, o nome dela era Hipásia. Então, deixa eu só ver se eu acho aqui a linha do tempo dela. Não, aqui nós não vamos ter a linha do tempo dela, eu fico devendo essa linha do tempo. Mas Hipásia, lá pelos anos 450, ela vivia em Alexandria, né? E ela se recusou, embora, né, muitos alunos dela tenham se tornado governantes da cidade, alguns alunos, e inclusive tenham se tornado cristãos, ela não quis aderir à religião cristã, à Igreja Católica, né? E por causa disso, e por causa de uma briga do prefeito da cidade, que era cristão, né, ele se tornou cristão, que era aluno dela e que tinha o maior respeito por ela. Ele teve uma rixa com o bispo que queria tomar o poder para ele, o Cirilo, esse famoso bispo. O Cirilo, então, arma a morte da Hipásia, para poder atingir o Orestes, que era o prefeito. E ela foi morta de uma maneira horrível, né? Ela foi toda cortada com conchas, os cristãos cortaram a pele dela e foram retalhando ela para ela morrer. Então, é uma história muito trágica, né, da única mulher, a única que foi uma grande filósofa, uma grande matemática na antiguidade. Na época, né, que a Hipásia morreu, o Império Romano já estava sendo dividido, né? Ele já tinha dividido entre uma parte do lado de cá, chamado Império Oriental, e do lado de cá, o Império Ocidental. No Império Oriental, ele ia aqui do Egito, a Turquia e a Grécia.
E esse romano, né, as províncias orientais, elas vão durar ainda até 1400 e pouco, ou seja, mais 1000 anos. O resto do Império Romano vai ruir, vai cair ali. Bom, aqui está, por exemplo, aqui estão os hunos, que eram comandados por um sujeito chamado Átila. O Átila foi pressionando as tribos que estavam aqui na fronteira, ó, vamos ver. As tribos que estavam nessa região fronteiriça, ele pressionou essas tribos, e essas tribos, algumas delas vieram parar aqui, ó. Os vândalos vieram parar aqui nessa região do norte da África. E os hunos invadiram aquilo tudo ali, né? Eles chegaram até as portas de Paris. Há uma história curiosíssima, porque Átila, o rei dos hunos, ele era extremamente temido, considerado extremamente perigoso, porque a turma dele vinha arrebentando tudo. Cada cidade que eles conquistavam, eles matavam todo mundo, punham fogo em tudo, estupravam as mulheres, eles eram terríveis. E eles chegam a Paris. A história que se conta é que nas portas de Paris, ele estava lá quando veio um bispo lá de dentro da cidade implorar a ele que não entrasse. E não se sabe por quê, ele deu as costas e realmente foi embora. Dizem alguns biógrafos, né, estudiosos do Átila, que talvez naquele momento ali ele tenha olhado para trás e tenha visto que ele não tinha nada para governar. Ele tinha um território imenso, mas um território de cinzas, porque eles destruíam tanto que não sobrava nada. Então repara que, por exemplo, aqui na região do Mar Morto, né, eles dominaram isso tudo. E de fato, isso aqui não constituiu um império que durou muito tempo, não. Não tinha muita coisa lá. Aqui nós vamos ver que os vândalos entraram aqui, né, vieram para cá, eles vieram lá do norte para cá. E aqui, olha, numa cidade da Argélia chamada Hipona, viveu aquele que eu falei para vocês, já falei dele, que é o Agostinho. Então, um pouco antes da invasão dos vândalos, o Agostinho era professor em Roma, né? Ele estudou em Roma, deu aulas em Roma, ele viajou por vários lugares e, num momento da vida dele, ele se tornou cristão. E ao se tornar cristão, e como ele era muito estudioso, ele é mais ou menos da mesma época da Hipásia, no mesmo século, ele nasce um pouco antes e morre depois da Hipásia. Só que ele não conheceu a Hipásia, né? A Hipásia vivia aqui em Alexandria. Mas o Agostinho é aquele cara que vai levar as ideias de Platão para dentro da igreja. Então, o Agostinho convenceu a cristandade de que Platão teria sido cristão se ele não tivesse vivido antes de Cristo. Então, a igreja, a partir desse momento, ela vai adotar o Platão como referência. E, curiosamente, apesar dos bárbaros, os chamados povos bárbaros, que eram vários e vários povos, terem destruído mesmo o Império Romano inteiro, né, eles acabaram se convertendo ao cristianismo. O que aconteceu nessa época foi uma coisa difícil de exagerar, o tamanho da tragédia. Porque, de fato, as cidades eram todas saqueadas, tudo tomado, tudo destruído. Imagina você levantar e você não vê mais padaria, você não vê mais supermercado, você não vê mais corpo de bombeiros, polícia, está tudo destruído, e gente correndo para um lado e para o outro, e gente se matando, né? Então, o que aconteceu? As cidades se esvaziaram. Quem sobrou daquela história, daquele momento trágico, por volta de 470 depois de Cristo, quem sobrou daquele momento trágico, correu para as áreas rurais. E nessas áreas rurais existiram os senhores feudais, né? Vai formar o que a gente chama de feudalismo. O que era o feudalismo? Eram senhores que eram donos ou antigos chefes bárbaros, ou mesmo os antigos romanos, ou antigos senhores já donos das terras. Eles vão acolher esses fugitivos, né, esses refugiados, e eles vão juntar o povo ali naquela região rural, né, e vão construir ali uma fortaleza, que é um castelo, para eles poderem se esconder, né, na hora do perigo, e assim vai se constituindo o que a gente chama de sociedade feudal. Então, a Europa ocidental, principalmente, ficou salpicada de áreas rurais com os seus feudos, os seus castelos.
ali naqueles feudos, né, mandavam os senhores feudais. E quem morava em volta do feudo, em geral, eram os chamados servos. Os servos, eles pertenciam ao feudo, né, eles estavam ali para servir o feudo, eles garantiam, né, a sobrevivência, a manutenção e o luxo dos senhores feudais, né, e ao mesmo tempo eles recebiam proteção na hora que o feudo era atacado, todo mundo corria ali para dentro do castelo, eles construíram muralhas muito grandes e proteção para os castelos para poder se defender de ataques eventuais, né? Então, em toda a Europa, especialmente a Europa Ocidental, nessa região toda, na França demais, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, né? Nenhum daqueles lugares se chamava como a gente chama esses lugares hoje, mas para todo lado foram se fundando feudos. E curiosamente, né, esses povos todos aderiram ao cristianismo. Então, como é que acontecia? Quer dizer, havia uma organização de rede que favorecia os senhores feudais. E talvez por causa disso eles acharam que valia a pena eles aderirem ao cristianismo. Então, como é que a coisa funcionava? Tinha um senhor com um castelo, uma região pequena, né, um pequeno feudo. Ele era o vassalo de um outro que era um pouco mais poderoso e tinha um feudo maior que ele. E esse que mais poderoso era suzerano daquele vassalo. Esse mais poderoso, por sua vez, ele era vassalo de um outro, que era mais poderoso ainda. Então, né, havia uma hierarquia onde, né, quanto mais forte era o feudo, mais poder tinha o senhor feudal, né, mas ele não interferia nos pequenos feudos. Tá? Essa relação de vassalagem e suzerania, ela valia principalmente para proteção, para poder articular, por exemplo, questões de guerra, né? O vassalo era protegido pelo suzerano e, ao mesmo tempo, o suzerano formava os seus exércitos e os vassalos tinham que colaborar. E no topo dessa rede, né, no centro dessa rede, estava o Papa. A igreja tinha vários e vários feudos, a igreja era dona de muitos feudos, onde se formavam as chamadas abadias. Então, quem morava lá eram os padres, né? E o Papa ficava no centro disso. Então, como é que o Papa funcionava? Ele era um resolvedor de problemas, né? Então, se havia um problema entre um feudo e outro, as pessoas normalmente recorriam ao Papa para o Papa administrar aquele problema ali. E ele distribuía cargos dentro da igreja. Vamos fundar um bispado ali, põe esse sujeito lá para ver se para de essa briga vai resolver e tal. Quer dizer, ele tinha uma função que era mais que religiosa, era uma função política, né? E uma função que interessava as pessoas ali da região. Bom, paralelamente a isso, a igreja adotou umas estratégias. E uma delas era manter as pessoas analfabetas. Não havia interesse em que as pessoas lessem a Bíblia. A Bíblia manteve-se na língua romana tradicional, que era o latim, apesar das pessoas já não falarem mais o latim em vários lugares. A Bíblia manteve-se latim, os estudos todos continuaram na língua romana, continuaram sendo feitos em latim. E, né, as pessoas não lendo a Bíblia, quem falava da Bíblia para as pessoas eram os padres. Então, os letrados eram os padres. E por isso, né, é que a partir desse momento da queda do Império Romano e do início da sociedade feudal, a gente está falando aqui da chamada Idade Média, né, o movimento intelectual da Idade Média, ele vai se concentrar dentro da igreja. E ele vai ter como referência principal o Agostinho, né, e por ser o Agostinho, então, a referência intelectual de Agostinho é Platão. Ou seja, né, vamos lembrar, que eu já falei disso também, que o Platão proibia, né, o exercício da ciência, ou pelo menos achava que o exercício da ciência inútil. E o próprio Agostinho lamenta no livro dele, Confissões, que ele tenha estudado ciências, porque ele teria então desviado a mente dele de Deus. Então nós estamos entrando na Idade Média, que é um momento, um período então, em que vai ter um crescimento intelectual bastante reduzido, embora tenha acontecido de sábios daqui e dali, né? Esse crescimento intelectual vai estar localizado dentro da igreja, as sociedades vão ser feudais, as cidades, muitas ficaram
desapareceram por causa dos saques, muitas ficaram bastante reduzidas, pequenas, e a economia toda, né, era uma economia de sustento, de autossustento, né, dentro dos feudos, quer dizer, era uma economia com um comércio bastante restrito. Os castelos, os feudos, eram autossuficientes. Então essa chamada Idade Média, né, ele é um fenômeno histórico que acontece somente na Europa. Somente na Europa. O Império Oriental manteve-se mais ou menos como ele era antes do fim do Império Romano do Ocidente. No entanto, ele vai enfrentar uma série de dificuldades, uma série de ataques. Ele vai aderir também a essa cultura medieval, né? Então, a gente que fala, né, que chama a Idade Média da noite, né, da noite de 1000 anos, quer dizer, de um momento em que houve muito, a produção intelectual foi extremamente restrita, né? E a humanidade teria ficado muito paralisada, né, e teríamos perdido muita coisa se não houvesse um movimento dentro da própria igreja, onde nas abadias o pessoal copiava alguns livros que havia da antiguidade. Nós vamos ver mais para frente um dos livros importantes desse movimento de cópia, né? Mas não foi só isso, e principalmente o que alavancou o conhecimento nessa época, quer dizer, enquanto a Europa estava mergulhada nessa noite de 1000 anos, ali na Arábia Saudita, que está aqui para baixo, vai acontecer, né, o nascimento do Maomé. E o Maomé vai dar um outro tom para essa época, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Essa gata atrapalha.